Hoje, a gente vai mergulhar num conceito que é, no mínimo, fascinante: a purificação das estruturas sociais. É uma ideia que ajuda a gente a entender por que certas coisas em que acreditamos juntos, porque elas simplesmente deixam de existir. Vamos começar com a grande pergunta, né? Por que será que algumas ideologias, organizações, até mesmo movimentos sociais que pareciam ser de pedra, super sólidos, de repente, puf, desaparecem? O interessante é que, na maioria das vezes, não é por causa de um ataque direto. A resposta de verdade é bem mais sutil e, convenhamos, muito mais interessante. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. O ponto de partida é a gente entender a ideia de um fundamento ilusório. Imagina só, estruturas sociais que, na verdade, não estão construídas sobre nada concreto, nada real. Elas só existem porque um grupo de pessoas concorda em acreditar que elas existem. E aqui está o pulo do gato. Essas estruturas são mantidas artificialmente através do esforço coletivo mental ou emocional. Pensa bem no que isso significa. Elas só se sustentam porque um grupo de pessoas investe energia, o tempo todo, para acreditar nelas. Sem esse esforço contínuo, essa base que já era imaginária começa a rachar. E isso nos leva direto para o mecanismo principal de tudo isso, a purificação. E é muito importante a gente entender uma coisa: isso não é um ataque, não é uma destruição ativa. É um processo de revelação, de exposição. O mecanismo é até que bem simples e se resume a uma única ação: a exposição da falta de fundamento. É como se, de repente, uma luz muito forte fosse jogada em cima da estrutura e todo mundo conseguisse ver que, na verdade, não tem nada ali segurando ela. E a partir desse momento, o processo todo se torna inevitável. Então, olha só essa definição para a gente amarrar as ideias. A purificação revela a inconsistência, a falta de conexão com a realidade. E qual é a consequência disso? Uma fragmentação que acontece naturalmente de dentro para fora. A estrutura não é derrubada, não, ela se desfaz sozinha. E o que acontece quando essa inconsistência toda fica exposta? Aí começa o que a gente pode chamar de um efeito dominó social. É uma cascata mesmo, uma série de eventos que, um atrás do outro, leva ao colapso total. Essa cascata do colapso acontece em 4 etapas bem claras. Tudo começa com a fragmentação. Daí, as ideias que não tinham base começam a se dissipar. Isso leva ao fim daquele esforço coletivo para sustentar a ilusão, e o resultado final é o colapso. Vamos ver como isso funciona na prática? Primeiro, a fragmentação. Aqueles sistemas que eram baseados em distorções começam a se quebrar, sabe? Eles simplesmente não conseguem mais ficar coesos. Logo depois vem a dissipação. As ideologias que não têm um alicerce real perdem a força e, como fumaça, vão se desvanecendo. A simples ausência de sustentação já é o suficiente para elas sumirem. E aí, a gente chega no ponto crucial. O esforço humano se torna inútil. Não adianta mais. Não importa quanta vontade, quanta energia as pessoas coloquem naquilo, já não é mais possível sustentar algo que é artificial. E as organizações que existiam só na base da crença, da projeção, elas perdem toda a estabilidade e simplesmente desmoronam. E todo esse processo leva a um ponto final, um ponto de onde não dá mais para voltar. É o fim da ilusão. E a palavra-chave aqui é essa mesma: irreversível. A transformação é completa. Dá pra gente ver bem nesse antes e depois. No antes, a gente tinha uma estrutura instável, que só se mantinha de pé por esforço e por crenças artificiais. E no depois, tudo dissolvido. Não existe mais base para distorção e essa mudança, ela é permanente. E essa citação aqui reforça o quão definitivo é esse processo. Não dá para reconstruir a ilusão do mesmo jeito, simplesmente porque a própria base onde a distorção se apoiava deixou de existir. O terreno mudou, e mudou para sempre. Certo? Então, o que acontece depois que a poeira assenta? O que sobra quando a ilusão vai embora? O resultado não é o caos, muito pelo contrário. O que surge é uma nova coerência. O objetivo final de todo esse processo, na sua essência, é justamente este: o restabelecimento da coerência. É como se a gente tirasse um filtro todo distorcido da frente dos olhos e finalmente pudesse ver as coisas como elas realmente são. Nesse estado final, todo o excesso, tudo aquilo que era usado para esconder a verdade, é simplesmente removido. O que fica visível é só aquilo que é verdadeiro, que é simples, e a estrutura que surge a partir daí é, por natureza, funcional e totalmente coerente com a realidade. E assim, a gente volta à nossa questão do início. Quando uma crença coletiva, uma ideologia
ou uma organização que foi construída sobre uma base frágil se desfaz, o que é que sobra de verdade? A resposta, ao que tudo indica, é bem simples. Sobra apenas o que é real. Valeu pela companhia nesta análise.